Graça e paz do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus. Bom dia. Nós vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 1, que é o versículo que nós estamos meditando. 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Na semana passada, a gente continuou aí estudando o estudo de 1 Coríntios, nesse versículo que já tem sido alvo da nossa meditação, por outros irmãos que se levantaram. E eu até cheguei a falar para os irmãos que a minha intenção hoje seria trazer os exemplos, relacionados a essa questão de uma mente carnal e de uma mente espiritual. E meditando ao longo da semana, um ponto que eu gostaria de retornar, embora eu saiba, irmão, nós não estamos estudando Romanos, nós estamos estudando Coríntios, mas é um ponto que ficou para mim muito forte, embora a gente já tenha falado dele várias vezes, que é a questão da mente. Eu sei, irmãos, que vou repetir algumas coisas que já têm sido faladas por mim e por outros irmãos, mas me chamou muito a atenção, e eu fiquei pensando muito e pesou muito no meu coração, trazer nesse contexto das divisões de Coríntios, nesse rogo, nesse pedido de Paulo aos Coríntios, trazer essas lembranças de novo para os irmãos, de coisas que eu já falei no domingo passado, de coisas que têm sido falado, porque na sequência do versículo, Paulo fala que eles devem dizer as mesmas coisas, mas ele também fala que eles tinham que ter a mesma disposição mental e o mesmo parecer. E eu fiquei pensando, porque até como professor que sou, eu tenho pensado muito nessa questão relacionada com a mente, visto as situações se desenrolar na humanidade, no tempo presente, da forma como a nossa mente ela tem sido transformada em alguma coisa estranha, algumas coisas têm acontecido conosco e nós não estamos livres disso. Nós não estamos livres de termos a nossa mente capturada por pensamentos que nos levam à divisão, que nos levam ao pecado, que nos levam a uma vida dissociada da vida de Cristo. Se os irmãos depois pensarem, e meditarem, e pegarem vários versículos, e alguns nós vamos pegar aqui, vamos ler juntos aqui, os irmãos lerem alguns outros versículos, onde o Senhor, ele claramente ele vai falar que, de algumas maneiras, vai deixar claro para nós que uma das artimanhas do diabo, talvez a grande artimanha do diabo, o que ele faz de melhor é capturar a nossa mente. Isso começou lá no Éden. Lá no Éden, naquela conversa de Eva com a serpente, já houve ali um dardo lançado na mente, e aí as coisas elas se transformaram no que elas se transformaram, E a intervenção bendita do nosso Senhor, que já estava programada na eternidade passada, da nossa salvação ter acontecido, e tudo começou por um problema que a mente foi capturada. E hoje, na igreja, hoje na nossa realidade, essa história continua. O diabo tenta capturar a nossa mente. O diabo tenta trazer pensamentos para nós e trazer distorções da verdade para que nós possamos embarcar em situações... Está dando microfonia? Tá estranho.
nós possamos embarcar em situações que nos levam para distantes do Evangelho, do pensamento de Deus com relação à humanidade, do pensamento de Deus com relação ao seu Filho. Não é à toa, irmãos, não é por acaso que hoje temos tantas distorções que às vezes a gente olha e fala assim, mas como é possível? E algumas a gente olha e fala assim, não é possível, a gente embarca nelas e a gente entra nessas distorções. Por quê? Porque em algum momento, alguma ideia, ela foi lançada em alguma mente ou em algumas mentes e nós começamos a transformar isso numa doutrina. Então, em algum momento da história, alguém disse, não, o fato de você ser filho de Deus faz com que você tenha direito a tudo de bom nessa terra. Porque Deus, ao nos dar o seu Filho, Ele nos deu com Ele todas as coisas. E surgiu uma doutrina, né, que hoje nós chamamos de doutrina da prosperidade, que diz que não, você tem direito, como filho de Deus, a usufruir do melhor dessa terra. Em algum momento, na história da igreja, na nossa história cristã, alguém disse, não, se você não está satisfeito no seu casamento, é justo que você se separe, né? É justo que você abandone o seu cônjuge. E aí, para surgir outros pensamentos que dizem, não é justo que você, porque você é um ser humano que necessita de carinho, você necessita de uma outra pessoa, é justo que você se case novamente. E nós, então, compramos essa ideia e vamos seguindo adiante, né? Não é justo isso, é justo aquilo, e aquilo não é justo. Eu lembro uma história que eu ouvi há muitos anos atrás, de uma irmã, é uma história real. Uma irmã, ela estava tendo tendo algumas sessões ali de terapia com um psicólogo, psiquiatra, não me lembro bem. E em determinado momento essa pessoa falou com ela assim, olha, como é que você pode achar que um Deus que não te permite fazer algumas coisas te ama? Um Deus que não diz para você não fazer algumas coisas, como é que esse Deus pode te amar? E ela comprou essa ideia e ela entrou em parafuso. Ela começou a falar, olha, verdade. Mas onde na Bíblia diz que Deus diz para nós assim, você está proibido de fazer algumas coisas? Algumas coisas que nós sabemos que nós não devemos fazer de maneira nenhuma. Mas a palavra de Deus diz para nós, olha, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Porque Deus nos ama. E Deus, sabendo muito mais do que nós, Ele sabe que se nós fizermos algumas coisas, nós vamos nos dar muito mal. Isso vai ser um grande problema para nós. O problema não é você olhar para Deus e falar assim, Deus, Ele é uma pessoa muito, um ser muito carrancudo, que fica me olhando e dizendo para mim, faz isso e não faz aquilo. Não. Nós devemos olhar para Deus e falar, Deus me ama tanto, que Ele diz para mim o que é bom e o que não é bom. Ele me mostra pelo seu Espírito Santo o que eu devo e o que eu não devo fazer, porque Ele quer me livrar das coisas más. Ele quer me livrar de grandes problemas que eu posso entrar quando eu não obedeço à voz do Espírito Santo. Os irmãos e as irmãs percebem como é uma questão de pensamentos, uma questão de percepções, de discernimento? É exatamente isso. E aí, o que nós precisamos entender é que quando nós somos convertidos a Deus, nós temos o nosso caminho mudado pela graça de Deus, por abrir os nossos olhos, como foi lembrado agora no Partir do Pão. Quando o Senhor Ele muda a nossa história, Ele nos traz para uma realidade que é absolutamente contrária, totalmente contrária à realidade na qual nós vivíamos antes. E óbvio, se eu vou para uma outra realidade, eu preciso ter uma outra mente. Eu preciso ter uma outra disposição mental. Se antes o que regia os meus pensamentos, a minha mente, o meu coração, eram as coisas deste mundo, eram as coisas relacionadas com o mundo pecaminoso, caído, hoje o que deve reger os meus pensamentos, o meu coração e o meu espírito são as coisas que são do alto. Então, e aí é claro para nós, quando a palavra de Deus diz do que nós devemos pensar.
O que deve ocupar o nosso pensamento? E eu queria então, para dar seguimento a esse assunto dessa maneira, nessa manhã, voltar com os irmãos a ler lá Romanos capítulo 12. Primeiro versículo que nós vamos ler. Romanos capítulo 12, os irmãos já sabem até qual versículo que nós vamos ler. Que diz assim, a partir do versículo 1, o versículo que nós vamos nos ater um pouquinho ali é o 2, né, que estudamos recentemente, né, há alguns anos atrás, né, lá em Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Colossenses 3, 1. Só virar a página aí. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Senhor, nesta manhã, nós queremos de novo rogar a Ti, Senhor, pela unção do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós aqui e lá embaixo, Senhor, na salinha, Senhor. Senhor, nós nos preparamos, nós lemos, nós meditamos, Senhor, nós colocamos os versículos juntos, Senhor. Senhor, nós fizemos, Senhor, aquilo que nos cabia, Senhor. Mas, Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que, Senhor, nós arregimentamos, Senhor, nós colocamos o nosso cavalo, Senhor, em condições de correr, mas quem dá a vitória é o Senhor. Por isso, nessa manhã, nós estamos aqui pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor unja, Senhor, a nossa boca, a minha boca, unja os nossos ouvidos, o Senhor unja, Senhor, as nossas mentes, Senhor. Dá-nos, Senhor, um tempo, Senhor, de liberdade no Teu Espírito Santo entre nós, para que a Tua palavra nos alcance poderosamente e nos transforme, Senhor. Senhor, somos seres finitos e frágeis, Senhor. E necessitamos, Senhor, que as nossas mentes sejam transformadas, Senhor. Precisamos, Senhor, que o Senhor guarde, Senhor, a nossa mente, Senhor. Precisamos que o Senhor guarde os nossos pensamentos, Senhor. Senhor, e nós nos levamos a Ti nessa manhã, Senhor, juntos, para que, ó Senhor, seja o Senhor mesmo que possa, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, Senhor, falar conosco, Senhor, e derrubar, Senhor, toda a fortaleza, Senhor, tudo aquilo que tem sido criado na nossa mente, Senhor, que não seja, Senhor, adequado, Senhor, ao Teu evangelho e à Tua pessoa, Senhor. Nos livra do mal, Senhor. Conduza-nos nessa manhã, Senhor, é o rogo que fazemos a Ti, Senhor, o pedido, Senhor, que fazemos a Ti, para glória, louvor, honra, Senhor, do nome do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus entre nós. É o que pedimos a Ti. Amém, Senhor. Eu tenho pensado, então, colocados esses versículos, com relação às questões da nossa mente, A gente não pensa muito nisso, Pelo menos eu acho que a maioria de nós não fica pensando nesses assuntos assim da mente, Como é que a nossa mente ela é um ambiente, em que pode haver, em que há uma batalha de todos os sentidos. Nós temos pensamentos
né, de todas as coisas e de todas as pessoas, né, que estão nos envolvendo, né? E ao longo do nosso dia, esses pensamentos eles vão moldando a nossa maneira de agir e de reagir. Então, nós reagimos de determinadas maneiras porque nós já temos um determinado pensamento com relação àquele assunto. Outros, nós não temos uma reação porque nós nunca pensamos naquilo e, de repente, somos pegos de surpresa. Nós temos algumas coisas que nós já temos, né, o nosso pensamento já pronto, já, e que precisa ser mudado algumas vezes, porque algumas vezes aquilo ali não é adequado, porque a gente descobre que em algumas situações nós estávamos com o pensamento errado. Então, a nossa mente ela está trabalhando o tempo todo, até quando a gente está dormindo, né? Até quando a gente está dormindo, aquelas coisas que nós vimos, que nós ouvimos, às vezes vêm nos nossos sonhos, vêm nos nossos pensamentos, e nós precisamos ter uma mente apropriada. Nós precisamos ter uma mente que realmente ela esteja pronta para que Deus possa nos falar. E aqui nesses versículos que lemos, nessas 3 porções da palavra de Deus, nós vamos ver exatamente o Espírito Santo nos dizendo isso. Em que nós devemos pensar? O problema dos coríntios é que eles estavam pensando ensoberbecidos. Eles estavam muito ensoberbecidos. Eles tinham recebido a palavra de Deus, eles tinham recebido os dons do Espírito Santo, eles tinham recebido muitas coisas, eles se ensoberbeceram e eles começaram a colocar os olhos nas pessoas. E Paulo vai falar com eles, olha, todos nós, seja Pedro, seja Paulo, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, desde que vocês tenham um pensamento correto. Então, a questão não era Paulo, não era, nós vamos entrar nesse assunto depois, eu não vou entrar nisso aqui, mas a questão não era Paulo, não era Pedro, né? A questão não era essas pessoas, não era Apolo, a questão era o que essas pessoas têm de Cristo e o que essas pessoas trazem para mim de Cristo. Esse é o ponto. Porque quando nós colocamos os olhos nas pessoas, nós começamos a falar, esse é uma pessoa que eu gosto de ouvir porque sempre traz alguma exortação importante para a minha vida. Esse outro eu não gosto porque toda vez que ele fala, eu me sinto, né, parece que ele está falando para mim. Nós começamos a ter problemas. A questão é qual é o nosso, onde está o nosso pensamento e quais são esses pensamentos. Então, para os irmãos terem uma ideia, né, de como a nossa mente ela vai trabalhando, né? E isso acontece com todos nós. Tem uma historinha que eu já ouvi e eu acho ela uma história interessante nesse sentido, né? E são duas histórias que eu gostaria de contar para os irmãos, só para os irmãos começarem a perceber esse ponto. Como é aquela história? Eu nem sei se eu vou contar direito, né? Eu não sei, acho que até o Pablo contou essa história em algum momento, não sei se foi aqui na frente, se foi particularmente. Mas da pessoa que está viajando, está andando numa estrada e, de repente, o pneu do carro fura. E era noite, e o tempo estava ruim, né? E parecia que ia chover e tal. E aquela pessoa, ela abre o porta-malas do carro e ela descobre que ela não tem uma chave de roda. Nossa, eu tenho até o pneu para trocar a chave de roda, mas não tem a chave de roda. Aí ele olha assim, uma distância de alguns metros para dentro, tem uma estradinha e tem uma casa. E ele consegue perceber que naquela casa tinha uma garagem. Fala, tem uma garagem, provavelmente tem um carro, provavelmente vai ter uma chave de roda ali, né? Eu vou lá pedir a chave de roda emprestada para essa pessoa, né? Só que era um pouquinho mais distante, assim, ele vai andando e ele começa a pensar, mas uma hora dessa, e se eu bater na porta e essa pessoa, ela não me atender? Se não tiver ninguém lá? Não, e pior, se tiver uma pessoa lá naquela casa, mas, né, porque já é tarde, essa pessoa começar a ficar brava comigo, porque eu acordei ela uma hora dessa, e essa pessoa começar a ficar chateada, e começar, né, a brigar comigo, porque vai chover e está tirando ele da casa dele, e ele começa a ter aqueles pensamentos, e vai desenvolvendo aqueles pensamentos, vai desenvolvendo, e de repente ele chega na porta da casa. E ele já está tão chateado com a pessoa que não quer emprestar a chave para ele, sem ele ter. Ele bate na porta, a pessoa abre a porta e fala, você quer saber de uma coisa? Eu não preciso da sua chave, eu não preciso de você, faz o que você quiser com essa chave, e ele vira as costas e vai embora, e a pessoa fica ali e fala, uai, o que aconteceu? Mas ele foi criando na mente dele, mas não é assim que a gente faz às vezes. Ele vai criando uma história, vai criando uma narrativa, de repente fala assim, aquele irmão não gosta de mim mesmo não. Aquela pessoa, ela
ela não, aquele meu chefe, ele me detesta. Essa semana agora é outra história, né, para ilustrar também. Chegou uma aluna nova lá na escola, na minha turma, e ela já chegou com uma certa fama, porque ela era de um outro horário, lá a gente trabalha no integral, ela era da tarde. Aí chegou com fama de que era uma menina difícil e tal. E comigo ela ainda não deu nenhum problema, graças a Deus. Mas assim, o que aconteceu é que, como ela chegou com essa fama, ela fica meio de fora. Assim, chegou agora, recente, os outros já estavam juntos desde o ano passado. E quando foi essa semana, chegou a época de festa junina, a escola vira um caos, né? Aí é difícil até da gente dar aula. E teve essa semana um negócio de ter que enfeitar a escola e tal, enfeitar a porta da escola, e a gente pegou alguns horários que a gente tinha. Eu tinha uns horários que chamam de tutoria. Falei, ó, vocês podem fazer nesse horário, enfeitar a porta. E só alguns que iam fazer, os outros ficaram livres. Eu falei, não, vocês podem ficar livres aí, mas dentro da sala e em ordem, né? Aí eles arrumaram lá um Uno para jogar, né? Vou jogar Uno. E eu tô vendo essa menina quietinha lá no canto dela, lá atrás. Aí eu cheguei perto e falei assim, você não vai juntar com a turma, não vai jogar com o pessoal? Não, eles não querem me deixar jogar. Como assim? Não quer? Não, eles não vão me deixar jogar. Falei, mas você perguntou para eles? Perguntei. Aí eu falei, estranho, vamos lá. Tinha duas meninas jogando assim. Vamos lá que eu vou perguntar para elas. Aí eu perguntei de novo, mas você perguntou? Não, não perguntei não, mas eles não vão me deixar jogar. Aí, cheguei perto da menina e falei assim, deixa eu falar um negócio com vocês. Aí, eu esqueci o nome da menina. São tantos, quase 200 alunos. Ela falou que vocês não querem deixar ela jogar. Eu falei, ela não falou nada com a gente. Aí eu falei, ela pode jogar? Pode. Aí ela sentou lá e jogou. Aí depois teve uma outra aula que eu dei, também que eu dei o tempo para ela. Ela já sentou lá e já foi jogar de novo. Mas interessante é isso, irmãos, porque ela já tinha definido que ninguém ia deixar ela jogar. Então a gente já define, né? Olha, ninguém vai deixar eu fazer isso. Aquilo ali não vão me aceitar. A nossa mente é exatamente assim, irmãos. Exatamente assim. E com relação às coisas de Deus, nós também agimos assim. Nós também agimos. Acho que Deus não vai achar interessante isso que eu estou pensando em fazer. Eu acho que os irmãos vão achar que eu estou doido se eu falar esse tipo de coisa lá com eles, esse pensamento que eu tenho a respeito desse versículo, desse. E a nossa mente, irmãos, ela é realmente um terreno muito adequado para que a gente plante determinadas coisas e o que nós plantarmos, ela vai começar a nascer. Por isso, de maneira enfática, a palavra de Deus diz que nós precisamos ter a renovação da nossa mente. E é interessante porque quando a gente vai lendo a respeito, né, como a palavra de Deus vai falando de nós para nós de uma maneira muito clara, né? O Senhor, ele fala para nós que nós precisamos ter um novo coração. E fala que nós precisamos ter uma mente renovada. É um coração transformado, mudado. É um coração de pedra que é substituído por um coração de carne. Mas a mente precisa ser renovada. A mente ela precisa ganhar esse renovo, nós precisamos começar a pensar em coisas diferentes. Nós precisamos começar a pensar de uma outra maneira. E quando nós somos trazidos para o reino de Cristo, aí nós realmente precisamos pensar nas coisas que são relacionadas com esse reino de Cristo, com o reino de Deus. É muito importante isso, irmãos. Muito importante, porque se nós mantivermos, né, se nós continuarmos tendo uma mente carnal, o que vai acontecer é que nós vamos ter uma vida rasa, carnal, religiosa, com relação às coisas de Deus no meio dos irmãos. Nós não vamos conseguir prosseguir, nós não vamos conseguir ter uma vida de profundidade, nós não vamos conseguir andar de maneira correta como cidadãos celestiais. Em Efésios capítulo 4,
Efésios capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 21. Ele começa, tem um contexto aqui, tá? Vamos ler todo o contexto, a partir do versículo 17, diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fosse instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, aqui é muito claro, irmãos. O Espírito Santo está falando, olha, sabe o que acontecia com as pessoas? Elas estavam entenebrecidas, elas não conseguiam entender. Os pensamentos deles eram baseados na vaidade que eles tinham. Mas com vocês não seja assim. Com vocês não pode ser assim. É o que Paulo está falando para os coríntios. Com vocês não pode ser assim. Vocês têm que ter uma outra mente. Vocês têm que ter um outro raciocínio, um outro pensamento. Tem que ser outra pessoa que dirija e domine sobre a mente de vocês. Porque senão vocês vão padecer no mesmo erro. Vocês vão viver no mesmo problema de todo mundo. A gente tem essas dificuldades. Às vezes fala assim, é difícil estar no meio desses irmãos, porque algumas coisas que eu penso são tão diferentes, e algumas coisas que eu gostaria de fazer, eles sempre falam que não são coisas boas de se fazer. Então eu acho que talvez meu lugar não seja aqui, eu preciso procurar um lugar que pense como eu. Essa é uma questão que às vezes a gente pode pensar, a gente pode colocar. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos e de exortar os irmãos a pensarem que o que se fala no meio do povo de Deus, né, o que se fala com relação à palavra de Deus, pode até não, né, a gente pode até mudar de ideia, é claro que a gente deve mudar de ideia em algumas coisas, ao longo do tempo a gente vai aprendendo coisas diferentes da parte do Senhor, mas o que se fala é aquilo que se vê na palavra de Deus, de uma maneira, estou falando de uma maneira, o que deveria ser, né? Então, geralmente, nós tentamos combater uma palavra, um ensinamento, uma doutrina que nós ouvimos, dizendo, poxa, mas por quê? Por que não pode ser assim? Por que essa pessoa acha que tem que ser diferente e eu tenho que achar também que tem que ser diferente porque ela acha? Nós tentamos dizer aquilo que nós entendemos na palavra de Deus. E o ambiente que nós vivemos é um ambiente em que nós deveríamos dizer, bem, irmão, eu penso diferente de você. Sim, eu penso diferente. Eu gostaria de voltar para a palavra de Deus para tentar entender com você quem de nós está mais próximo, né, daquilo que é a palavra de Deus. É lógico que eu estou dizendo de coisas que estão relacionadas, né, com uma boa ordem, um bom andamento, uma boa mente relacionada com a palavra de Deus. E nós, às vezes, estou sendo claro, mas às vezes nós criamos tanta confusão, por quê? Porque nós achamos que são as pessoas que estão nos privando do nosso prazer e da nossa alegria. É muito comum a gente pensar isso. Puxa vida, o fulano vai falar de novo, lá vem ele com mais paulada para a minha cabeça, com mais... E a gente começa a criar um ambiente entre nós de acharmos, né, numa desconfiança na nossa mente, de acharmos que as pessoas é que querem nos privar de alegrias e prazeres, quando na verdade o Senhor está dizendo, a sua alegria e o seu prazer não está nessas coisas que você está pensando. Eu quero te mostrar onde deve estar a sua alegria e o seu prazer, que são alegria,
e prazer real, verdadeiro. Por isso, pense nas coisas que são do alto. Pode ser que os coríntios, né, e alguns deles, talvez por uma atração pela maneira de falar de Pedro, né, eu gosto mais do Pedro, da maneira como ele fala, ou de Paulo, mas pode ser também que eles estivessem contrários. Não, eu vou escolher Pedro, porque eu acho que o que o Paulo fala não é bom. Eu vou escolher Paulo, porque eu acho que o que o Apolo fala não é uma coisa interessante para mim. Eu acho que o Paulo ele tem mais graça para falar. Não, eu acho que Apolo ele é melhor do que Pedro, melhor do que Paulo. O que ele fala é muito mais interessante. E o outro fala, não, eu vou ficar com as palavras de Cristo. Né? Mas nesse contexto, dizendo, Paulo, Pedro, Apolo, eles estão de lado para mim. O que importa para mim é Cristo. Quando, na verdade, irmãos, o que deveria acontecer é o que Paulo tem a dizer para mim, que é de Cristo. O que Pedro tem para dizer para mim, que veio do Senhor. O que Apolo traz para mim, que é do Senhor. Porque todos nós somos de Cristo. E que a mente dele prevaleça sobre nós. O fato de nós sermos carnais vai nos levar para um caminho como esse, de mentes que estão divididas. E aí não podem ter o mesmo parecer. Não podem. Disse para os irmãos na semana passada que essa palavra parecer é a palavra de uma definição para o julgamento, um julgamento de alguma situação, é bater o martelo. Como é que nós vamos ter o mesmo parecer? Como é que nós vamos bater o martelo? Cada um pensando de um jeito diferente. Cada um escolhendo quem vai ouvir e escolhendo o que vai ouvir. No mundo há muitas vozes, Paulo já dizia. Há muitos barulhos, há muitas situações. Então, eu vou escolher a que é melhor para mim, para o meu ouvido, né? Como tendo coceira nos ouvidos, eu vou me cercar de mestres segundo o meu próprio desejo. E aí nós temos um grande problema. Um grande problema, porque se essas coisas elas não estão combinadas na palavra de Deus, elas não estão, o fim delas é a glória de Deus, o fim delas é que Cristo seja glorificado. Se essas coisas não são assim, o que vai acontecer conosco é que cada um vai falar uma coisa e ninguém vai falar nada igual e vamos nos tornar uma grande Babel, em que, né, há muitas línguas diferentes falando coisas que um não concorda, o outro não concorda, o outro não entende. Porque a nossa mente foi capturada. O que precisa acontecer conosco, irmãos? Nós precisamos ter a nossa mente renovada. Se os irmãos prestarem atenção, o Senhor Jesus ele já nos mostrava qual era o grande problema que nós tínhamos, de maneira muito prática. Irmãos, abrir em Mateus, um versículo que nós conhecemos muito bem, Mateus capítulo 16, nós vamos ver qual é o grande problema que nós enfrentamos. Mateus capítulo 16, nós vamos ler alguns versículos aí, para contextualizar bem. Versículo 13. Versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao fazer essa afirmação, fica claro para nós que Pedro tinha tido revelação de que a salvação estava diante dos seus olhos. Nenhum de nós aqui foi salvo, a não ser que tenhamos visto que o Senhor Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a base para a nossa salvação. Ele é
o enviado de Deus. Ele é aquele que deveria vir. Então Jesus lhe afirmou, versículo 17: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Se eu fosse Pedro ali na hora, eu certamente estaria olhando para os outros discípulos dizendo: estão vendo? Né? Então, olha que revelação que eu recebi. E aí continua a história. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas, não pensa das coisas de Deus e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui nós temos a mesma pessoa, ou as mesmas pessoas, Pedro e o Senhor Jesus, em duas situações que são situações que mostram para nós exatamente isso que eu estou falando para os irmãos, né, de uma maneira muito clara. A primeira situação é uma situação linda, maravilhosa, em que Pedro, ele tem, né, então nós vamos nos lembrar disso, Pedro era um pescador, né, eles são chamados lá em Atos de pessoas iletradas, porque, né, não estavam lá naquela camada da sociedade de pessoas estudiosas, né, que ouviram o Senhor falar tantas vezes, que viram milagres do Senhor tantas vezes, mas continuaram cegos, porque a sua mente era uma mente carnal. Né? Aqui nós temos Pedro, a quem Deus dá uma grande revelação. Então, Deus ilumina o entendimento de Pedro, mostra para ele quem é Jesus, pelos atos, pelas palavras, pelo procedimento do Senhor Jesus, que este era o Cristo, o Messias, aquele que deveria ser enviado, ungido de Deus para a salvação da humanidade. E Pedro ele expressa isso. Quando o Senhor pergunta: e vocês? Vocês dizem o que de mim? Os outros estão falando um monte de coisa. E vocês? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Uma grande revelação. E todos nós tivemos, que cremos no Senhor Jesus, nós tivemos um dia essa revelação. Um dia nós entendemos que o ungido de Deus, aquele que deveria vir ao mundo, ele havia vindo. Ele já tinha vindo. E ele já tinha preparado com seu próprio corpo, né, a nossa salvação. Então, é maravilhoso isso. Só que depois, né, a gente não sabe quanto tempo depois, se foi no mesmo instante, porque fala que o Senhor começou a falar para eles, mas o Senhor começa a falar: olha, a minha história é essa. E para salvar vocês vai acontecer isso, isso, isso e isso. Eu vou para Jerusalém, eu vou ser, né, preso, eu vou ser morto. Isso é demais para uma mente humana. Né? Pensar que aquele que foi enviado por Deus vai passar por uma coisa dessa. Aí Pedro, de novo, se levanta, só que agora, né, ele vai falar exatamente o contrário daquilo que era o pensamento do Senhor. Ele começa a falar: Senhor, tem misericórdia de ti, nada disso vai te acontecer, que é isso? Mas o Senhor é ungido, o Senhor é o Filho do Deus vivo, as coisas não vão te acontecer. E o Senhor fala: arreda, Satanás. Os seus pensamentos são pensamentos desse mundo, dos homens.
não são pensamentos do alto, não são pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus não são esses. E depois o Senhor vai falar: quem quiser me seguir tem que tomar a sua cruz, tem que negar a si mesmo. Irmãos, mesmo depois que nós temos revelação a respeito de Cristo, se não houver o trabalho da cruz, um trabalho de um quebrantamento, a diminuição do nosso velho homem para que Cristo cresça, a nossa mente continua sendo uma mente carnal. Os nossos pensamentos continuam sendo pensamentos do mundo. Morrer? Negar a mim mesmo? Desejar mais o bem dos outros do que o meu próprio? Você está brincando, de modo nenhum, isso não te acontecerá, Celso. E é nesse momento que nós precisamos, com a mente de Cristo, dizer: arreda, Satanás. Arreda, Satanás. Porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Nas coisas dos homens é agradável para mim, me fez bem, vai me fazer bem a minha família, então está valendo. Ótimo, maravilhoso. É coisa de Deus. Estou na bênção. Aí quando fala assim: não, mas você vai sofrer. Você vai ter que negar a si mesmo, você vai ter que pedir perdão, você vai ter que se humilhar. Você está certo nessa situação, mas você vai abrir mão por causa daquela pessoa. Aí eu falo: puxa, já não estou mais na bênção. Quando, na verdade, isso é uma bênção para nós. E teria sido uma bênção para os coríntios se eles tivessem tido, logo nesse início ali, quando Paulo vai repreendê-los, a mente de Cristo. Se eles tivessem visto as coisas como Deus vê, eles teriam amado Pedro, eles teriam amado Paulo, eles teriam amado Apolo, eles continuariam amando o Senhor, mas sabendo que só tem uma cabeça. Só tem um que deve ser aquele a quem nós devemos ouvir. Seja ele falando por Paulo, por Pedro ou por Apolo, por qualquer um daqueles. Só tem uma pessoa que nós precisamos ouvir: é Cristo. Então, quando qualquer pessoa fala de mim as palavras que vêm da boca do meu Senhor, não importa quem está falando, importa que o meu Senhor está me falando. E nós sabemos quando o Senhor está falando. Mas o que nós dizemos é: eu ouço por essa pessoa, mas não ouço por aquela outra. Porque a nossa mente foi capturada por pensamentos puramente humanos. Por isso, irmãos e irmãs, nós somos capazes de odiar uns aos outros. Porque, como contei essas duas historinhas, nós começamos a criar um monte de história de enredo na nossa mente. Nós começamos a criar algumas coisas a partir de situações que, para nós, elas foram de um jeito, mas às vezes a pessoa que criou, ela nem pensou naquilo. Hoje o irmão, ele me olhou meio de lado, ele falou uns negócios que eu não gostei. E nós começamos ao longo dessa semana inteira a pensar nisso. Mas teve aquela outra vez também que ele já falou esse negócio, fiquei sabendo que ele tinha comentado isso aqui. E aí nós começamos a criar. Chega no final da semana que vem, fala: nossa, vou ter que encontrar com fulano. E eu sei que aquela pessoa não gosta de mim, eu também não gosto dela. Porque nós criamos um enredo na nossa mente, nós permitimos que uma semente que foi lançada, ela brotasse, ela começasse a gerar ali alguma coisa, e daqui a pouco nós temos plantado na nossa mente uma ideia que não deveria estar ali. Não deveria estar ali. Eu lembro uma vez o irmão contou, acho que eu já contei isso para os irmãos aqui, porque tinha uma pessoa que eles tinham acolhido na casa deles, e essa pessoa era uma pessoa que eles tinham cuidado muito dela, era uma outra irmã. Um dia eles estavam num congresso, a pessoa acho que mudou para outro lugar, eles estavam num congresso, num encontro lá, e de repente eles viram aquela pessoa, ela estava ali, e essa pessoa veio caminhando na direção deles, e passou por eles sem cumprimentar. Aí a esposa virou para o marido e falou assim: olha só, pessoa que a gente teve tanto carinho, tanto cuidado com ela, como é que passa por nós, nem olha para a gente, nem cumprimenta, o que é isso? Pessoa mal agradecida, né?
E o congresso foi acontecendo, aqueles pensamentos e tal. Aí disse que em determinado momento lá, eles estavam conversando e tal, essa pessoa se aproximou deles, do casal. Ela estava assim, ela falou assim, chegou perto e falou, ah, são vocês! São vocês que estão aí, eu não tinha visto, eu estou sem óculos, não estou conseguindo enxergar direito. Mas já tinham criado alguma coisa na mente. E se aquela pessoa vai embora, fala, não, aquela mal agradecida daquela pessoa, vocês viram só? Aí eles descobriram que a pessoa não cumprimentou porque ela não viu. Isso aconteceu comigo um monte de vezes, eu sou uma das pessoas mais distraídas que tem. Ô céu, você passou por mim, tem um irmão aqui que ele constantemente ele falou, aquele dia quando eu cheguei lá no local de reunião, você não me cumprimentou. Falei, irmão, entra na fila aí para falar isso comigo, que a minha esposa, a primeira vez que ela veio aqui, eu não cumprimentei ela. Deu bom, né? Irmãos, mas é sério. A questão da mente é muito séria. E aí eu queria, nesse ponto, insistir com os irmãos. Insistir com os irmãos. Que o trabalho da cruz, que a obra da cruz precisa agir em nós. Nós precisamos parar de pensar como as pessoas desse mundo pensam. Nós precisamos parar de agir como as pessoas desse mundo agem. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus pedindo ao Senhor que Ele, na sua grande misericórdia, nos desnude os nossos pensamentos, tire, quebre todas essas coisas que foram formadas na nossa mente e nos leve de volta para a pureza de Cristo. Porque ao longo de tantos anos caminhando com o Senhor, alguns de nós, com certeza, irmãos, que alguns pensamentos que não são corretos podem ter se alojado em nós e ter trazido grande prejuízo para nós. Grande prejuízo. Por isso a palavra de Deus diz para nós que nós precisamos ter a mente de Cristo. Que nós temos a mente de Cristo e precisamos desenvolver essa mente de Cristo pela renovação da nossa mente. De outra forma, irmãos, nós estamos sujeitos a ficarmos prisioneiros de pensamentos e de situações que eram do passado. Situações que aconteciam no passado. E isso vai afetar os nossos casamentos, isso vai afetar os nossos relacionamentos com os irmãos, o nosso trabalho, a criação dos nossos filhos. Porque meu pai e minha mãe tiveram tal procedimento, agora minha vida vai ser assim, eu vou ser desse jeito. Porque eu sou uma pessoa que sou descendente disso, daquilo, e as pessoas elas são assim, então minha vida... Não, irmãos. Nós somos nova criatura. Nós somos novas criaturas. Novas criaturas. Chamados por Deus para um novo reino, para uma nova vida, para uma nova maneira de pensar de acordo com a nossa cabeça, que é Cristo. Lutar contra isso é ficarmos aprisionados a coisas que não deveriam nos aprisionar. Mais ou menos algumas semanas atrás, os irmãos de contato me convidaram lá, eu tenho uma reunião de casais, me convidaram para falar alguma coisa lá. E quando a gente vai falar sobre casamento, tem um monte de coisa que a gente gostaria de falar, tem um monte de coisa prática, né? Mas estudando esses assuntos, irmãos, eu vi como é que esse assunto da mente é um assunto que ele pode estar nos perturbando muito nos nossos casamentos. As questões da nossa mente, as questões que nós trazemos com a gente, as questões que nós aprendemos com o mundo, podem estar nos perturbando muito, muito. Eu estou falando nesse assunto porque é um assunto importante para nós. Como é que nós lidamos com os nossos cônjuges? Como é que nós lidamos com os nossos filhos? E aí, como é que nós lidamos com todas as outras pessoas que estão ao nosso redor? Se a nossa mente não for transformada, irmãos, nós dividimos até na nossa casa. Nós fazemos grandes divisões até no nosso lar. Em todas as coisas, em tudo que a gente toca, vai ter divisão, vai ter problema. Porque a nossa mente está dividida. O que não me faz bem, eu não quero mais. O que não me dá prazer, eu não quero. Eu quero que me dá prazer, que me faz bem.
Então precisamos ter muito cuidado, irmãos. Precisamos ser cuidadosos, porque estamos sendo destruídos por pensamentos. Estamos sendo divididos por pensamentos. Com toda certeza, entre nós aqui da Rua Presidente, há problemas que não estão sendo resolvidos, há situações que não estão resolvidas, porque algumas pessoas têm pensado coisas que às vezes nem é aquilo. E nós desenvolvemos esse pensamento, nós não temos coragem de confrontar. A gente não tem coragem de chegar para o outro e falar: irmão, é isso mesmo que você pensa de mim? É isso mesmo que você pensa a meu respeito? É isso mesmo que esse seu procedimento, quando você se agrupa com outras pessoas, quando você faz algumas coisas e me deixa de fora, é isso mesmo que você está pensando de mim? Sabe por quê, irmãos? Eu rogo aos irmãos, porque nessas coisas Satanás tem muito poder para nos destruir. Muito poder. O diabo, ele não consegue atingir determinadas coisas, ele não consegue penetrar em determinados lugares da nossa vida, mas ele consegue lançar dardos inflamados na nossa mente e nos dividir e trazer problemas para nós. Porque ele sabe que muitas vezes nós vamos ser covardes e nós não vamos confrontar. Confrontar no sentido bom, confrontar no sentido positivo, não de trazer um confronto de uma briga, mas, irmão, estou entendendo isso? É isso mesmo? Eu estou entendendo que parece que essa situação eu não tenho sido incluído, eu estou fora, eu não quero me incluir. Você, às vezes, você não quer se incluir, você não quer chegar. É isso mesmo que eu estou entendendo? Porque nós podemos ser surpreendidos, irmãos. Nós podemos ser, com certeza nós seremos surpreendidos pelo Senhor. Porque quando nós abrimos o nosso coração e nós falamos: Senhor, eu não vou admitir divisões no meio do povo de Deus. Eu não vou admitir que esse pensamento, ele siga adiante. Se for isso mesmo, Senhor, eu sei que o Senhor vai dar graça tanto para mim quanto para o outro para resolver. Mas eu preciso saber se é isso mesmo. Eu preciso, irmãos e irmãs, porque quando andamos na luz, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Quando andamos na luz. Quando nós guardamos as coisas, quando nós achamos que é aquilo e nós não colocamos aquilo para as outras pessoas, nós não, às vezes nós não colocamos nem para o Senhor. Às vezes nós achamos que o Senhor, ele não nos sonda. E nós escondemos lá no recôndito dos nossos corações pensamentos e situações, nós falamos: isso aqui eu tenho vergonha até de falar para o Senhor. Eu estou envergonhado até de falar isso para o Senhor, eu vou guardar isso aqui. E nós vamos nos destruindo, porque temos uma mente carnal. E aí, irmãos e irmãs, é fato, que todos nós precisamos ter a mente de Cristo e sermos tratados por Ele, pela sua cruz. Todos nós. Porque, às vezes também, nós temos muito medo de nós nos tornarmos, de sermos subjugados porque abrimos o nosso coração. Muitas vezes o marido para a esposa fala: então, se eu falar isso que eu sinto, nós precisamos ter muito cuidado, né? Não é chegar em casa agora porque há coisas que nós precisamos tratar diante do Senhor. E o Senhor às vezes vai falar: não, você está livre disso. Você está livre nessa situação, eu te perdoei. Mas há coisas que nós precisamos abrir. Talvez não é nenhuma questão, não estou falando aqui de uma questão de pecado apenas. Mas eu estou falando de situações que falam: puxa, eu tenho sentido que isso tenha acontecido. E aí às vezes a gente fala assim: nossa, mas se eu falar, essa pessoa vai sapatear em cima de mim. Porque nós não temos essa confiança também. Porque nós não fomos tratados. Porque a cruz não operou em nós para nos mostrar a nossa miséria, a nossa desgraça, como nós somos devedores de Deus, como nós somos
terrivelmente pecadores e fomos salvos pela graça. E o mínimo que eu posso fazer é: isso que você está pensando de mim até não é verdade, não é nesse sentido mesmo, não, mas poderia ser, porque eu sei o que eu sou. Poderia ser. Ou então é. Sim, irmão, eu tenho visto, eu tenho pensado nisso. Isso é tão libertador, irmãos. Isso é tão libertador. Quando nós sentamos com um irmão, com uma irmã, nós falamos: olha, essa situação me agrediu muito. Essa situação me magoou muito, o que você falou, o gesto que você fez, a maneira como você agiu. Isso me agrediu muito. E a outra pessoa fala: puxa, eu nem percebi. Ou então outra pessoa fala: eu percebi, eu realmente estava amargurado, meu coração estava triste. Me perdoa. Isso é tão libertador, irmãos. Tanto para nós quanto para os outros. Mas o diabo nos aprisionou dizendo: não faça isso. Não mostre para ninguém que você está fragilizado. Não mostre para sua esposa que você está fragilizado. Não mostre para o seu marido que você está fragilizada. Não mostre para os seus filhos que você está fragilizado. Não mostre que você errou, que você pode errar. Deixa, o tempo vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. O que vai resolver é nós fazermos o que a palavra de Deus diz para nós fazermos. E aguardar que Ele resolva a situação como Ele deve resolver. Eu não tenho a mínima condição e o menor poder de pegar o coração do outro e moldá-lo. Fazer com que a resposta seja a resposta que eu quero. Mas pela graça de Deus, eu tenho condição de dizer para o Senhor: Senhor, o meu coração está nas tuas mãos. E o Senhor pode fazer o que o Senhor desejar. E se o que o Senhor deseja fazer para mim, comigo, é isso, Senhor, com todo o dano que eu posso ter, eu quero seguir o que o Senhor tem e obedecer o que o Senhor quer que eu faça e fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Irmãos, os coríntios, eles tinham um grande problema nas mãos. Um grande problema. E o problema estava no seu coração e na sua mente. Eles estavam divididos, porque eles não tinham o mesmo pensamento. Cada um estava ali pensando o seu próprio pensamento. Cada um estava ali falando o que achava que era melhor. Cada um estava escolhendo o que achava que era mais aprazível para eles. Cada um estava fazendo isso. Ao invés de terem a mente de Cristo, aí todos eles pensariam a mesma coisa. Todos eles teriam o mesmo desejo, o mesmo anseio. E vocês sabem o que é maravilhoso, irmãos? É que quando nós temos a mente de Cristo, não é que nós vamos imediatamente falar a mesma coisa e todo mundo ter o mesmo pensamento e todo mundo concordar nas mesmas coisas. É que nós, sendo homens e ainda pessoas, Deus criou de forma individual, nós ainda teremos algumas coisas que nós vamos pensar diferente. Mas sabe o que acontece? É que no nosso coração, o nosso desejo é que o meu pensamento ele não prevaleça, mas que prevaleça o pensamento de Cristo. E se o pensamento de Cristo for o que eu penso, ele me mostrou aquilo que ele pensa, é isso que vai prevalecer. Se não for, é o do outro, é da outra. E está tudo muito bem, irmãos. Está tudo maravilhoso. Essa é a mente de Cristo. Ele vai prevalecer. Eu posso até pensar um monte de coisa, mas eu falo: Senhor, aqui está. Estou levando cativo a Ti todos os meus pensamentos. Para que o Senhor tome todos esses pensamentos e me diga quais são os que batem de acordo com a Tua vontade e com os Teus pensamentos. O Senhor fala: esse aqui sim, esse aqui não. Nossa, esse monte aqui vamos jogar tudo fora. Ô, irmãos, é grande libertação para nós. Nós temos alguém que tem uma mente pura, uma mente sábia, uma mente santa, uma mente poderosa, que nos guia e nos orienta. E nós devemos aproveitar, e nós devemos viver nessa base. Então, se o Senhor permitir, no próximo domingo eu quero falar sobre aqueles dois exemplos, que eu falei nada nesse domingo, para a gente poder ver como é que uma mente renovada, uma mente conquistada por Deus, ela anda nos caminhos de Deus.
E uma mente, ainda que seja uma pessoa que viu alguma coisa, se ela não for uma mente que for uma mente espiritual, se ela for uma mente carnal, como é que ela pode escolher caminhos tão ruins que levam até mesmo à morte? O Senhor tenha misericórdia de nós e nos conduza, que ao longo dessa semana nós aprendamos, né, nós possamos aumentar o nosso aprendizado com relação a ouvirmos a voz de Deus e a pensarmos pelos pensamentos de Cristo. Senhor, nessa manhã, nós queremos agradecer a Ti pela Tua fidelidade, nós queremos agradecer a Ti pela Tua palavra, pela Tua bondade, e nós rogamos a Ti, Senhor, para que em nome do nosso Senhor Jesus, Senhor, o Senhor realmente nos dê um só pensamento, que estão os Teus pensamentos, Senhor, uma só mente, que é a Tua mente, Senhor, para que possamos todos, Senhor, ter o mesmo parecer, o mesmo acordo, Senhor, o mesmo julgamento das coisas, Senhor. Senhor, nos livra, Senhor, de tentarmos, Senhor, entender as coisas de uma maneira carnal, Senhor. Mas que todas as coisas, Senhor, elas venham a nós, Senhor, e nós imediatamente as levemos a Ti, Senhor, para que o Senhor defina, Senhor, de maneira clara aquilo que o Senhor deseja e aquilo que o Senhor pensa, e que isso prevaleça entre nós como Assembleia, como povo de Deus, como filhos de Deus, Senhor. Senhor, livrar-nos do maligno, Senhor, e das suas insinuações malignas. Nos livra do mal. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém.